Olá! Hoje a gente vai mergulhar num livro fascinante, Cânticos dos Cânticos. E vamos fazer isso seguindo as reflexões, bem profundas de um ministro sobre o tema. Normalmente a gente vê Cânticos como um poema de amor, né? Mas essa leitura que vamos explorar revela... É uma jornada espiritual muito íntima. Exatamente. A jornada de tomar Cristo como nossa vida mesmo, né? E o resultado disso é a verdadeira edificação espiritual. Isso. A gente vai acompanhar a figura central, essa alma que busca, na sua aproximação do amado e, na transformação impressionante que ela passa. E o interessante, segundo essa visão, é que o foco não está em doutrinas nem em feitos grandiosos. Está no amor, na busca por uma pessoa, Cristo. Sim, é nesse relacionamento de amor que a experiência de vida nele vai se aprofundando. A jornada começa então com essa alma amando o Senhor, buscando, mas ela é comparada a uma égua dos carros de Faraó. Cantares 1, verso 9. O que o ministro diz sobre isso? Bom, é uma figura de força, de vigor, né? Isso é inegável, mas ainda uma força, digamos, natural, meio terrena. Ah, entendi. Tipo, ainda tem um pouco do Egito, do mundo, sendo arrastado junto nessa busca inicial. Isso mesmo. O ministro aponta nessa direção. Mas olha que interessante. É o próprio amor pelo Senhor que começa a mudar tudo. É o motor da transformação. E como essa mudança acontece? Então, o apreço por ele vai crescendo. E isso muda a percepção interna. A alma desenvolve o que Cantares chama de olhos de pomba. Lá no verso 15 do capítulo 1. Olhos de pomba. Um discernimento espiritual, então? Exato. Um olhar que começa a ver as coisas mais como Deus vê, sabe? Aquela confiança na força própria, na égua, vai diminuindo. Daí ela passa a depender mais de Deus. Vira como um lírio entre espinhos, que está em Cantares 2, verso 2. Vive pela fé, pela graça e não mais pelo próprio esforço. Um lírio. Que bela figura. E depois? Com o tempo, com a experiência, ela amadurece e se torna a própria pomba. Cantares 2.14. Uma figura, de gentileza, de simplicidade. E essa pomba aprende a morar nas fendas dos penhascos. O ministro interpreta isso como uma figura da cruz, da morte de Cristo. E também no esconderijo das rochas escarpadas, que aponta para a ascensão dele. É buscar refúgio nele, né? Entendi. É um processo contínuo, então, de viver a morte e a ressurreição do Senhor na prática. Exatamente. Não é teórico, é experiencial. Leva tempo. E aí, a partir dessa experiência mais profunda, acontece algo bem marcante, né? Ela começa a subir do deserto, Cantares 3, verso 6. O ministro vê esse deserto como sendo o que exatamente? Ele interpreta como a nossa própria vontade, o nosso eu independente. E ao sair dessa condição, dessa dependência do eu... Ela surge como? Como uma coluna de fumaça. Não mais algo disperso, instável, mas firme, estável. E perfumada, com mirra que lembra a morte de Cristo e incenso que fala da sua ressurreição. Que imagem forte! A vida de Cristo se manifestando de forma mais, consistente, né? Isso, a personalidade natural vai dando lugar à expressão dele. Nesse ponto ela se torna a liteira de Salomão, Cantares 3.7. Era tipo um leito portátil, né? Sim, e o ministro vê isso como um lugar de descanso para o Senhor, um recipiente onde ele pode repousar mesmo durante a noite espiritual nas batalhas. E não para aí, né? Ela avança para ser o palanquim, Cantares 3, versos 9 e 10. Uma espécie de carruagem fechada, mais elaborada. Exato, já não é só um lugar de descanso. É um vaso que contém Cristo e o expressa no seu mover. É algo claramente edificado, bem diferente da força natural da égua lá do começo. Faz todo sentido. Uma edificação progressiva. E a edificação desse palanquinho é cheia de simbolismo. A madeira do Líbano é vista como a humanidade de Cristo em ressurreição. As colunas de prata, a redenção dele. O assento de ouro, sua natureza divina. Uau! E o interior?
Ah, o interior. O ministro destaca que é ornado com amor pelas filhas de Jerusalém. Isso é lindo, né? Sugere que, embora toda a estrutura venha dele, o nosso amor, a nossa resposta completa essa obra por dentro. Que participação nossa! Sim. E o ápice dessa jornada, nesse ponto, é ela se tornar a coroa dele no dia do casamento, no verso 11. Algo que o glorifica. Incrível. E qual seria o segredo para chegar a essa maturidade toda? O capítulo 4 fala mais sobre isso? Fala assim, o ministro aponta que o segredo está na vontade subjugada. O cabelo, por exemplo, que antes talvez fosse rebelde, agora é como um rebanho de cabras descendo o monte, submisso, ordenado. Está em Cantares 4, verso 1. E o pescoço? O pescoço, que poderia ser teimoso, né, vira torre de Davi. Forte, mas não em si mesmo. É a força da vontade rendida e fortalecida na ressurreição de Cristo. O ministro interpreta isso como uma vontade humana que, uma vez rendida, se torna um arsenal espiritual. Um lugar onde 1000 escudos estão pendurados, prontos para a batalha contra o inimigo. Nossa, que percurso impressionante. De uma força natural, talvez até meio mundana, para se tornar a expressão de Cristo. Seu descanso, seu veículo de mover. E, por fim, sua coroa. Uma verdadeira edificação, né? Realmente. Que acontece pelo amor, pelo apreço crescente por ele e pela rendição da nossa vontade. E por experimentar continuamente a morte e ressurreição dele na vida diária. Exatamente. Isso deixa a gente com uma reflexão importante, eu acho. Como que esse ato de amar e buscar ativamente o Senhor, sabe? Permitindo que a cruz e a ressurreição dele operem em nós dia após dia. Como isso pode levar a uma transformação, a uma edificação tão profunda? Uma edificação que vai além do mero conhecimento na cabeça, né? E faz com que ele se torne, de fato, a nossa vida e o nosso viver. Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Fica aí a questão para a gente ponderar. Até a nossa próxima análise.